Boa noite a todos. Meu nome é Lueli Cerutti e é uma honra poder falar com vocês em nome da Casa Thomas Jefferson. Estamos de volta com mais uma live da série Future Ed, uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos por meio de seu escritório de espaços americanos, o American Spaces Office, e os centros binacionais no Brasil. Os centros binacionais, nas diferentes regiões do país, estão envolvidos nessa iniciativa e, graças a essa união de esforços, temos promovido esses encontros sobre educação, sobre a cultura maker, sobre essa nova realidade que a educação brasileira tem enfrentado nesse período tão difícil, e também sobre o ensino de línguas e sobre a educação bilíngue, como é o caso desse nosso segundo encontro com a professora Maria Tereza Aranda. Mais uma vez, é um prazer apresentar Maria Tereza Aranda, graduada em Letras, com mestrado no ensino de inglês como segunda língua pela School of International Training em Vermont, nos Estados Unidos. É professora do programa de pós-graduação em bilinguismo e educação bilíngue do Instituto Singularidades, em São Paulo, e assessora do currículo bilíngue da Beacon School, também em São Paulo. Maria Tereza atua principalmente no desenvolvimento de currículo e avaliação formativa. Então, com vocês, Maria Tereza Aranda, para darmos continuidade à nossa conversa sobre o que nos move, o que move as nossas escolhas na educação bilíngue. Professora, é um prazer tê-la conosco mais uma vez. Muito obrigada, Lueli. Prazer todo meu, uma honra estar aqui novamente. Quero agradecer novamente o convite, a oportunidade e agradecer a quem nos assiste, né? Tivemos aí um público muito interessado a semana passada. Vamos continuar esta semana e estaremos juntos também na próxima semana. Eu vou iniciar, então, aqui, compartilhando só um instante, vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês veem? Tá claro? Deixa eu aumentar aqui, agora sim, né? Então, vamos lá. O que move as nossas escolhas em educação bilíngue? A semana passada, nós falamos um pouco do que é educação bilíngue, né? E eu comecei essa apresentação trazendo várias imagens e, como as pessoas gostaram, trouxe imagens novamente. Eu gosto de trabalhar com imagens, elas me ajudam a pensar. Vemos aqui, então, o quê? Um frame, né? Uma moldura representando o quê? O que será que essa moldura representa, né? Quando eu olho um caminho assim tão longo e com uma vista tão bonita, o que eu escolho, né? O que eu escolho fotografar, por exemplo? O que eu escolho emoldurar? Por que essas árvores aí no centro e não o campo, por exemplo? Né? Essa imagem me remete a vários aspectos aí da nossa profissão, né? Ou do nosso ofício. Eu acho que, primeiramente, mostra que qualquer parte, qualquer recorte é parte de um todo maior e que nós não podemos esquecer essa paisagem onde nós nos inserimos. Essa imagem também me lembra que, em alguns momentos no nosso trabalho, nós estamos tirando algumas fotografias, né? Nós fazemos registros de alguns momentos. O que nós fazemos com esses registros? O fato de termos nessa imagem um caminho que vai dar em algum lugar também me faz pensar um pouco nos nossos objetivos, nas nossas propostas, nossos propósitos, que estão ou devem estar conectados com a avaliação. E no próximo encontro eu quero falar um pouco mais de avaliação.
Então, escolhi essa imagem para nos inspirar aí nesse caminho, né? Então, quando nós estamos viajando, por exemplo, e tiramos muitas fotos, quando voltamos, recordamos aqueles momentos, e muitas vezes é comum se ouvir, mas a foto não diz tudo que era aquele lugar, né? Não diz, mas documenta, mas nos faz falar sobre aquele lugar, né? Então, vamos lá. Trouxe uma outra imagem, que é de um trabalho de Ursus Werlis, não sei se vocês conhecem. Ele é comediante e artista, vocês podem ver. E, esse um dos últimos livros dele, o The Art of Cleanup, Life Made Neat and Tidy, ele faz um trabalho muito interessante de tidy up, realmente, né? De organizar cenários que, na realidade, estariam todos muito diferentes, mesclados. O que isso tem a ver aqui conosco, né? O que esse prato de sopa com as letrinhas, e aí ao lado as letrinhas todas na sequência, organizadinhas, o que isso quer dizer para nós? Quando nós olhamos esses varais, né, de roupa estendido, na imagem que vocês veem à esquerda, as janelas abertas da casa, a pessoa olhando para o lado de fora, as cores todas misturadas. Quer dizer, como será que essas roupas foram colocadas? Em que progressão? À medida que você ia tirando de uma bacia, de um balde, ou que alguém ia te ajudando, ia entregando? Enfim, e ao lado, as janelas estão fechadas e as roupas estão organizadas por cores, tá? Isso me faz pensar um pouco em como nós organizamos o nosso fazer pedagógico, né? Muitas vezes nós organizamos de uma maneira mais sistemática ou tentamos fazer de uma forma linear ou quebramos em unidades menores para poder fazer com que os alunos entendam determinado ponto. Mas, na verdade, quando nós trabalhamos com o ensinar e aprender, nós estamos trabalhando muito mais com as imagens do lado esquerdo, né? Nós estamos trabalhando aí com isso, essa dinâmica que às vezes é até caótica, né? A Diane Larson Freeman, que é grande pesquisadora em Second Language Acquisition, ela pesquisa e descreve a aprendizagem de aquisição de uma língua pela teoria do caos, por exemplo, né? E a teoria da complexidade, porque é muito complexo e o trabalho que nós fazemos é muito complexo. Então, eu quero convidar vocês a pensar nesse currículo bilíngue, nessa integração entre línguas, nessa integração entre língua e conteúdo, de uma forma não tão tidy e não tão organizadinha. É claro que é bom que nós saibamos o que a compõe, né? Que letras aí temos nesse prato, mas que a gente dê oportunidade para os alunos de apreciarem, né, essa sopa com essas letras misturadas, que eles possam também pendurar as roupas nos seus varais da maneira como fizer mais sentido para eles, né? Então, só recapitulando um pouco, vou voltar na conceituação de educação bilíngue, e aí quero falar um pouco da integração curricular ou de alguns fios, né, condutores que integram. Não vou falar especificamente de um currículo, porque para falar de um currículo teríamos que ir por um outro caminho, mas que fios são esses que juntam, unem as línguas e integram as diferentes disciplinas curriculares nessa educação bilíngue? Quero falar um pouquinho dos tempos, né, como uma forma de modalidade organizativa, abordagens, porque as abordagens muitas vezes também nos apoiam nessa integração curricular. Quero falar um pouco de cognição e metacognição, e a metacognição está muito
ligada à autorregulação, à autoavaliação, consequentemente com a avaliação, que nós abordaremos também, e falar do papel dessa linguagem acadêmica, aí dessas diferentes áreas do conhecimento para integrar esse currículo, né? Então, vamos lá. No encontro passado, nós falamos do que é educação bilíngue. Acho que é importante retomar, inclusive porque veio uma pergunta de quem nos assistia, sobre a confusão que algumas pessoas fazem, né, os equívocos de chamar de bilíngue algo que não é bilíngue. Coincidentemente, esta semana, uma grande amiga que é da área de linguística, que é da área de ensino de línguas, comentava comigo que a neta dela estuda numa escola não bilíngue e faz inglês num instituto de idiomas. E aí, uma avó de uma outra aluna, colega da neta dela também, perguntava: nossa, mas a sua neta não está no programa bilíngue? E não é nem chega a ser um programa bilíngue, não é educação bilíngue, nem chega a ser um programa bilíngue. É apenas um horário estendido com mais aulas de inglês. E ela, como boa linguista, e já explicou muitas vezes, ela falou: olha, dessa vez eu nem quis explicar, porque eu já expliquei tantas vezes. Então, vejam, ainda há, sim, muito equívoco em conceituar a educação bilíngue. Então, não custa recordar, né? A educação bilíngue é a educação em mais de uma língua. O que isso significa? Que duas ou mais línguas são usadas como meio de instrução, como meio de ensino. Promove a apreciação pela diversidade, constrói tolerância por outros grupos culturais e linguísticos, ou pelo menos trabalhamos para que essa construção aconteça, né? Está entre os objetivos promover essa apreciação pelo outro e por outros grupos culturais, integra a sociedade do conhecimento e tecnológica, e acho que aqui vem um ponto muito importante para nós pensarmos também as questões curriculares e organizativas. Educa pessoas multicompetentes, ou pelo menos pretendemos que elas sejam multicompetentes, porque elas vão transitar em ambientes multilingües. Amplia acesso à multimodalidade e aos multiletramentos. Neste momento que nós estamos vivendo, imaginem quantos letramentos os alunos estão desenvolvendo, e principalmente o letramento digital, né? O digital literacy agora mais do que nunca, e não só os alunos, nós, professores também. Hoje faz exatamente 5 meses que eu estou trabalhando em modalidade remota. E se eu contar para vocês o tanto que eu aprendi nesses 5 meses, né, o tanto de plataformas, ferramentas, mas não só isso, de como a interação com os meus alunos, com as pessoas, mudou, o tanto de recursos que nós tivemos que adotar, já os conhecia antes, mas você não muda exatamente a expectativa e o objetivo daquela unidade, daquela aprendizagem, mas você muda a maneira como você vai abordá-la e envolver seus alunos para que entendam, né? Então, trabalhamos com multissemioses, né? Com várias linguagens, com ilustrações, com imagem, com som, com vídeo, e a educação bilíngue nos permite isso, seja em modalidade presencial, seja em modalidade remota. E é importante, quando trabalhamos com educação bilíngue, não nos esquecermos de que as competências linguísticas em diferentes línguas, e não só na nossa língua de nascimento, mas competências linguísticas e culturais também conferem poder. Poder de negociação, poder de escuta, poder de fala. Então, é importante termos sempre isso em mente também.
Retomando, então, os programas de educação bilíngue e de ensino de segunda língua do século XX enfatizavam habilidades de comunicação. E hoje, entretanto, a ênfase está em quê? No desenvolvimento do pensamento crítico e do conhecimento em profundidade. Né? Garcia e Vey, num artigo sobre educação bilíngue e translanguaging, em 2015, já falavam disso. E acho que é importante termos, então, em mente, durante esta minha fala, né, o que é desenvolver esse pensamento crítico e conhecimento em profundidade em duas línguas, porque é evidente que você também pode fazer isso em contextos não bilíngues, mas você trabalhar isso em duas línguas te propicia ainda mais oportunidades para desenvolver esse conhecimento em profundidade. Falei um pouco disso também. Quando é que se ensina língua na educação bilíngue? All the time, sempre. E não é assim só as questões da língua. Nós estamos ensinando língua porque quando você vai explicar o que é um prisma, um ângulo, quando você vai falar sobre biomas, você está usando um repertório linguístico que é parte de ensinar a língua também. E acaba respondendo a próxima pergunta, que é: de quem é a responsabilidade do ensino de língua na educação bilíngue? De todos os docentes, de todas as professoras, professores que compõem a equipe da educação bilíngue. Então, o que se torna essencial na educação bilíngue, e aí vai uma mensagem para gestores, né? Por exemplo, o planejamento colaborativo é essencial na educação bilíngue. Todos os professores passam a ser professores de língua também. Recentemente, estava orientando algumas alunas e elas falavam, né, eram alunas diferentes, de escolas diferentes, que diziam o seguinte: na minha escola o planejamento colaborativo é muito informal, acontece assim numa janela de aula, entre uma aula e outra, ou na sala dos professores antes ou depois da aula, às vezes correndo uma conversa no corredor. Em outras escolas, o que você vê? Há horários alocados para planejamento colaborativo, para que professores das diferentes áreas curriculares, das diferentes disciplinas, possam sentar e olhar para esse planejamento, porque, afinal de contas, o aluno é um só. Vamos lá. Pensando nesse planejamento colaborativo, mas pensando também nesse aluno e como a gente pode organizar uma grade horária bilíngue, e eu estou aqui partindo de um exemplo, eu vou mostrar 3 cenários para vocês, e estou partindo da premissa de que na educação bilíngue trabalha-se em período integral. Porque, vejam, se é uma escola brasileira, se temos que ensinar um currículo brasileiro e temos que ensinar outras disciplinas, ou melhor, as disciplinas em uma outra língua também, dando oportunidade para que os alunos apreendam esses conceitos, que eles aprendam a língua e possam circular entre elas de uma forma significativa, nós temos que repensar também essa carga horária e esses tempos. Quando eu coloco aqui inglês, português, português, inglês, eu não estou falando de língua inglesa nem de língua portuguesa, eu estou falando dos momentos em que o currículo acontece em inglês e dos momentos em que o currículo acontece em português. Então, pode incluir língua, mas não somente. Eu só coloquei as línguas assim para não poluir tanto o quadro, né? Só para ficar uma visualização mais fácil. Mas, por exemplo,
Se você, numa determinada escola que trabalhe das 8 às 3:30 da tarde, com 1 hora de intervalo para o almoço, você pode ter de manhã inglês, que significa, pode ser ciências, pode ser artes, educação física e também língua inglesa, que estão sendo dados em inglês. O que acontece à tarde? Durante 2 horas, eu posso ter uma aula de matemática, uma aula de língua portuguesa. Inglês, português, e no dia seguinte inverte, depois inverte de novo e inverte novamente. Antes de comentar, só vou mostrar o próximo, em que você teria todas as manhãs tudo que é feito na língua inglesa. Então, todas as disciplinas curriculares ensinadas em inglês estariam aqui das 8 ao meio-dia e à tarde, da 1 às 3:30, só as disciplinas de português. Quando a gente volta aqui, vocês percebem que vocês têm um equilíbrio de horas também, né? De 50%, 50%. O que acontece aqui? Você tem uma carga horária maior ensinada em inglês, né? Então, uma imersão maior em inglês e menor em português. No próximo cenário, nós temos mais ou menos não, desculpem, nós temos a mesma carga horária, só que com alternâncias mais frequentes, né? Então, eu tenho, por exemplo, 2 horas em língua inglesa, depois mais 2 horas em língua portuguesa e depois mais uma em língua inglesa, mais uma em língua portuguesa. São quebra-cabeças, como vocês sabem, quem compõe grades horárias sabe do quebra-cabeça que é isso. Mas eu não estou trazendo aqui só por uma questão de não é receita, tá? Não é melhor esse ou aquele. Voltamos à questão das escolhas, que é o seguinte: eu escolhi para a minha escola ter uma carga horária maior numa das línguas, porque podia ser o inverso também. Eu podia ter das 8 ao meio-dia só português e depois da 1 às 2:30 só as disciplinas dadas em inglês, né? Aqui, o que isso pode significar? Tanto no cenário A como no cenário C, o equilíbrio de carga horária é respeitado, né? Há aí uma porcentagem igual em cada língua. O que acontece? Eu tenho que pensar nos profissionais que eu tenho que pensar se a minha escola contrata pessoas em período integral também, ou se eu trabalho com professores horistas, eu trabalho porque eu não estou olhando só para os anos iniciais do fundamental, né? Eu estou olhando para um currículo que poderia ser também de anos finais do ensino fundamental ou até de ensino médio, numa escola bilíngue que lide aí com as duas línguas para compor o currículo. Então, percebam que isso tem impacto na escolha dos professores, na disponibilidade desses professores, mas também naqueles momentos colaborativos. Por exemplo, se nós olharmos para esse cenário aqui, se eu tiver professores da área de inglês, né? Então vamos chamar de área porque não é só de língua. Se eles estão só no período da manhã, e se a equipe de português vem só no período da tarde, em que momento que eles se encontram e conversam e planejam e olham para esse aluno que é o mesmo, né? As duas equipes têm aí o mesmo aluno. Essa escola faz isso após as 15h30? Existem horários atribuídos aí, alocados para formação, para planejamento colaborativo? Ou esses professores também têm alguns horários, talvez não juntos, mas horários em que eles possam observar os colegas?
né? Porque a observação entre pares também é muito rica, também é parte de uma formação. E para você fazer isso, você também tem que desenvolver confiança entre a equipe, para que ele acolha esse colega que vem observar, não a ele, estou fazendo assim ou assim e é bom ou é melhor, mas como é que o fazer de um colega também me ensina e como é que esse fazer me propicia observar os alunos, né? O que o professor está fazendo e o que é que os alunos estão fazendo. Então, vejam, essas composições de grade horária dizem muito sobre a concepção que você tem dessa modalidade bilíngue, né? Eu quero um equilíbrio de 50% em cada língua, dependendo da faixa etária, da série, eu quero 60-40 para uma das duas línguas. Eu tenho como trabalhar com essa equipe em outros horários. São questões, são escolhas, e questões que devem ser definidas já lá atrás, desde o projeto político-pedagógico. No meu projeto político-pedagógico, se é uma escola bilíngue, eu tenho que ter uma política de língua, né? Então, a língua como função social, as línguas que compõem esse currículo, que não são vistas como duas línguas separadas, mas como duas línguas que vão ajudar os alunos a articular essa aprendizagem. Então, não é uma visão monoglóssica de língua, quando é uma é só uma, quando é outra é só outra, mas línguas que têm pontos de convergência. Eu estou aqui me lembrando de um exemplo que uma professora, há um tempo atrás, durante um workshop, mencionou. Ela ensinava em português e ela estava numa escola bilíngue e ela estava falando sobre, ela estava apresentando as letras dos nomes, eram crianças bem pequenas, estavam aprendendo a falar os seus nomes, a escrever os seus nomes, e aí, de repente, uma menina chamada Sofia, e veja, ela estava em aula de português, ela falou, a minha letra começa igual Snake, e aí, igual cobra, desculpem, I gave it away. Ela falou assim, é igual cobra, meu nome é igual cobra. E a professora olhou e falou, cobra? Mas você é Sofia lá, e desculpa, Snake. Porque estava lá, estava ativo, né? Então, é importante que as equipes também entendam em que momento do processo de aprendizagem cada grupo está e como está se desenvolvendo com cada professora, com cada professor. Há diferentes formas de fazermos uma integração curricular e uma delas é por meio de abordagens e abordagens metodológicas. Por quê? Porque se eu tenho uma disciplina que trabalha só por meio de investigação e projetos e uma outra disciplina trabalha de forma muito bancária, como diria Paulo Freire, de apenas apresentar os conteúdos e pedir que os alunos trabalhem em exercícios que serão depois recolhidos, e acreditem, acontece ainda bastante. Como é que essas disciplinas vão compor um currículo que é o mesmo e como é que esse aluno vai entender essas diferentes abordagens? Então, você ter uma abordagem que integre o currículo ajuda e muito. Por exemplo, é uma aprendizagem baseada em projetos, que aí cabem as perguntas. Que disciplinas fazem parte desse projeto? Né? Então, o projeto já vai integrar as disciplinas. Se eu quero trabalhar, por exemplo, a cadeia alimentar, se eu tenho
ciências, estudos sociais, inglês e português, trabalhando em um projeto que vá desenvolver os hábitos alimentares dos alunos, ou vamos fazer pesquisas sobre como andam os hábitos alimentares dessa turma, como é que a minha família, como é que os meus colegas se alimentam quando sozinhos e não todos juntos com alguém orientando, por exemplo, né? Então, estou só trazendo isso como uma maneira. Então, o Project-Based Learning pode ser o fio condutor que integre diferentes disciplinas. Algumas escolas bilíngues adotam o IB Program, o International Baccalaureate. O IB, ele tem 3 diferentes programas, né? No primário, o PYP, Primary Years Program. Para os anos finais do ensino fundamental, Middle Years Program. E para o ensino médio, o DP Program, o Diploma Program. Algumas escolas adotam só um ou 2, ou é comum encontrar o PYP ou o DP, ou os 2, e algumas escolas, em geral, internacionais, adotam o MIPU, MYP, porque num currículo brasileiro integrar o MYP tem se mostrado um desafio. Então, por questões aí curriculares, muitas vezes as escolas bilíngues não escolhem o MYP. É possível fazer, sem dúvida. O que acontece com um programa assim? Se ele é um programa para o primário, o Primary Years Program, ele é um programa transdisciplinar. E aí, sem dúvida, as disciplinas que integram esse programa transdisciplinar terão que estar sempre fazendo planejamento colaborativo e olhando para essas línguas de uma maneira que elas possam equipar os alunos para fazer as suas pesquisas. Por quê? Porque os programas IB, o PYP, sobretudo, ele é baseado em investigação, é um inquiry-based program, né? Então, é uma possibilidade. Não são só as escolas internacionais que adotam o IB Program, há várias escolas bilíngues brasileiras que adotam o IB Program com sucesso. O CLIL é uma abordagem, o Content and Language Integrated Learning, que tem se tornado muito comum, ele tem crescido no Brasil, né? Ele surge na Europa, nos anos 90, se eu não me engano, vem como uma necessidade para integrar também diferentes culturas em determinados países. Bom, se já temos tantos alunos que falam outras línguas e que estão estudando nas nossas escolas, que tipo de programa, né, pode ajudar a que todos também aprendam essas outras línguas, né, trabalhando de forma, então, multidisciplinar e multicultural. Pensando nisso, então, um Project-Based Learning e um IB Program terão projetos transdisciplinares ou interdisciplinares. Em geral, os projetos interdisciplinares acontecem nos anos finais do ensino fundamental, Em programas de Project-Based Learning, eles podem ser interdisciplinares ou multidisciplinares. Eu trago aqui também a ideia de ter um currículo que é guiado por atividade social, pensando em como é que eu preparo esses alunos para saírem da escola e atuarem socialmente e criticamente nessa sociedade. E há escolas que trabalham assim. Os temas transversais são uma forma de ligar, né, as pontas desse currículo,
investigação eu já mencionei, e o conceito de agência é cada vez mais presente nas abordagens correntes e principalmente no IB Program, no PYP, que é fazer com que o aluno seja um real agente da sua aprendizagem. E o que isso significa? Que a partir do momento em que o aluno é agente, ele vai desenvolver autonomia, mas o professor, a professora também tem que se colocar em outro lugar, né? Quando eu faço trabalhos em grupo para project-based learning, não pode ser a minha paixão o meu projeto, né? Qual é a paixão do aluno? O que ele vai buscar investigar dentro daquela proposta, claro, curricular. Então, vejam que o currículo não é apenas um conjunto de tópicos, ele não é apenas um conjunto de expectativas de aprendizagem, ele é muito maior do que isso, né? Ele tem uma concepção de ensino, uma abordagem metodológica que é explicitada, ele tem uma visão de aluno que é explicitada também. Esse currículo também tem uma concepção de avaliação que tem que dialogar com esta aprendizagem, com este currículo dos nossos alunos. E, como já falei antes, né, quando nós lidamos com duas línguas e aprendemos por meio de duas línguas, nós temos que desenvolver o pensamento crítico, porque nós vamos resolver problemas, tentar entender nas entrelinhas, ir além do que está ali no texto, trabalhar com esses multiletramentos em duas línguas. E isso me propicia comparações, conexões, ver a diferença, entender como em cada língua como é que os procedimentos acontecem nessas diferentes línguas, como é que as atitudes das pessoas falando uma língua ou outra pode mudar. Você não sei se alguém já perguntou, já comentou isso para vocês, mas quando vocês falam uma outra língua, inglês, por exemplo, ou espanhol, ou francês, vocês soam diferentes? Eu não estou falando da língua em si, estou falando de você, dos seus gestos, de como você se coloca. Você é mais profissional numa língua ou em outra? Você brinca mais numa língua ou em outra? Você é mais engraçado em uma língua ou em outra? É interessante pensar isso também. Eu falei antes de projetos interdisciplinares e atividade social. Um currículo que olhe para as línguas e para a educação bilíngue como um potencial para a atividade social tem uma concepção holística de indivíduo, né? Então, você se faz essa pergunta, bom, como é que essa criança é hoje? Como é que ela será daqui a 9, 10 anos? Como é que eu valorizo esse ser humano? Que tipo de cidadão esse ser humano vai ser por meio deste currículo que eu estou trazendo para a minha escola, né? E uma outra pergunta que vem aqui é: que soluções curriculares integradoras desencapsuladas de um programa pronto melhor atenderão a um coletivo escolar que compartilha os mesmos valores? O que eu quero dizer com isso? Eu visitei uma escola no início deste ano, que trabalha com um projeto dessa natureza e que conta no desenvolvimento da escola, desde que ela iniciou como bilíngue, desde a sua construção, desde a construção do currículo, da seleção de professores, da escolha de materiais, todos participavam dessa gestão, era bastante participativa. E as famílias também, inclusive no design dos espaços, por exemplo, as famílias eram consultadas para essa integração. O que isso também nos traz, voltando lá na questão dos tempos, que o tempo não é só o tempo de
de aula ou o tempo dos alunos dentro da escola, mas é o tempo de implementação dessa educação bilíngue. Eu estou aqui falando para um público, eu não sei, pode haver pessoas no público que querem implementar a educação bilíngue nas suas escolas. E como é que isso impacta, né? Como é que esse olhar para os tempos impacta também essa implementação? Há escolas que, quando decidem se tornar bilíngues, elas implementam a educação bilíngue do primeiro ano do ensino fundamental ao médio. Eu conheço instituições em São Paulo que fizeram assim. Outras escolas, esta é uma delas, esta que eu mencionei antes que eu visitei, tomou a decisão sensata e possível, porque muitas vezes não é, mas foi possível, de implementar um ano por vez. Então, implementamos o primeiro ano, depois o segundo, depois o terceiro. E o primeiro ano, não estou querendo dizer aqui o primeiro ano do ensino fundamental, o primeiro ano, por exemplo, de uma educação infantil, pode ser. Eu começo e vou subindo gradativamente. Isso me dá também fôlego para fazer a formação de professores que vão chegando e definindo melhor esses espaços e construindo esse currículo com essa equipe que vai se agregando à escola. Desculpem. Então, vejam, é muito complexo. Não, essas escolhas elas têm que ser baseadas em critérios que façam sentido para nós, principalmente do ponto de vista educacional, né? Então, o que eu pretendo com isso? Vamos lá. Lá atrás eu mencionei, né, que uma das abordagens possíveis e que está crescendo no Brasil é o CLIL, Content and Language Integrated Learning. Então, vamos lá. O que é importante pensar aqui em termos de CLIL? Eu não vou me aprofundar muito em CLIL hoje, não é essa a minha intenção, é apenas trazer mais um ingrediente para esse prato, né? Mais um macarrãozinho ou pimentinha ali na nossa sopa. É dizer que não, quando nós integramos língua e conteúdo, não é simplesmente dizer, agora eu vou ensinar ciências em inglês, então eu vou fazer do jeito que eu fazia em português, só que eu vou fazer em inglês. Não é isso, né? Então, não é ensinar da mesma maneira que você ensinaria na sua língua de nascimento, né? Na sua primeira língua. Não é simplesmente pegar um botão e switch, não é. O que implica, né? É você lembrar-se que você vai ter que repertoriar esse aluno e ir fazendo paulatinamente, né, e de modo integrado um pouco do conteúdo e da língua que ele precisa, e vai acrescentando e alimentando. Por quê? Porque ele não tem todo aquele conhecimento ainda na língua, assim como ele não tem também naquele conceito, né? Então, conceitualmente, linguisticamente, os alunos vão precisar de andaimes, de scaffolding, e é importante a gente sempre se lembrar disso, né? Quem trabalha com CLIL sabe que o content, por que Content and Language Integrated Learning? Porque, em geral, é o conteúdo que é o que guia a unidade, né? O conteúdo é o fio condutor dessa unidade, né? Então, se eu penso em direitos humanos, eu trouxe aqui esse exemplo porque no encontro passado eu trouxe as fotos, né, dos ativistas, né, dos poetas e escritores, músicos. Então, só por isso. Mas se eu estou pensando numa unidade que vai explorar direitos humanos, eu penso aí num conceito que é aí até um conceito
maior, né, mais abrangente, que é a questão da equidade. Então, através de um conteúdo, por meio de um conteúdo de direitos humanos, eu posso também levar os alunos a entenderem o que é equidade. Então, o Clio trabalha o conteúdo, esse é o fio condutor, mas aí eu tenho que me lembrar que os alunos vão aprender a língua enquanto eles também aprendem sobre esses direitos humanos. Então, eles aprendem a usar a língua e usam a língua para aprender. Em Clio, fala-se, então, de the language of, for e through learning. E tentando sintetizar para vocês de uma maneira bem simples, que seria a linguagem da aprendizagem. Então, que língua que os alunos precisam para entender esse tópico, esse tema. Então, eu trago textos, eu já penso em algumas estruturas linguísticas, em um campo lexical, um campo semântico que os alunos vão precisar. Mas, para aprender, eles também vão precisar saber, por exemplo, pesquisar, né? Então, o que outras habilidades eu preciso desenvolver para esse for learning? Eu vou precisar saber fazer perguntas, talvez, eu vou precisar aprender a concordar ou discordar, eu vou aprender a trabalhar em grupo. Então, uma coisa é a língua dessa aprendizagem, mas é essa língua de interação. Se eu estou, por exemplo, no meio de um debate, como é que eu interrompo? Eu interrompo? Como é que eu dou a palavra ao outro? Como é que eu escuto? Isso é language for learning. E language through learning é aquela meio que incidental. Então, à medida em que eu vou aprofundando esse tópico, vai surgindo um outro tipo de pergunta ou de repertório. Então, sabe aquilo do tipo, como é que eu digo isso? Ou então eu começo, mas aí eu preciso repertoriar os alunos para aquilo onde eles não chegaram ainda. Então, eu vou percebendo que eu dou uma interrompida ou uma pausa na parte de conteúdo e trago um pouco mais de ajuda linguística para que eles possam continuar. Não é simples assim, eu estou falando como se fosse algo meio que você vai adicionando, de certa forma, sim, mas é muito orgânico, é muito circular. E isso demanda muita observação também dos professores, né? Muita anotação, perspicácia, voltar naquilo que você já fez um tempo atrás e fazer esse spiral, né? Que nós fazemos sempre mesmo só em língua. A semana passada eu falei do aspecto de interculturalidade e a importância de se trabalhar. Opa, sobrou um U aqui, só estou vendo agora, a percepção de si e do outro. Então, não vou me deter muito aqui, porque nós já falamos, mas quero me deter, então, um pouco nesse aspecto da cognição. Né? Se eu voltar na questão dos biomas. Eu mencionei antes biomas. Bom, os alunos começam a estudar os biomas e aí eles percebem que algo aconteceu numa determinada região que está afetando os biomas. Eles vão ter que pensar em algum tipo de solução. Como é que eles poderiam recuperar de alguma forma vamos pensar, Mata Atlântica, né? Como eu moro aqui em São Paulo e às vezes eu viajo e olho e vejo o quanto de desmatamento acontece ali. Bom, que ações eles poderiam pensar, seja para preservar ou para recuperar partes da Mata Atlântica? Você vai precisar de um tipo de linguagem, né? E aí linguagem de argumentação, linguagem
de exposição, linguagem descritiva, que vai muito além de só ser um vocabulário. É um pouco disso que os autores da citação que eu mostrei para vocês antes diziam. Ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Eu trabalho com grupos de alunos e esses alunos vão ter visões diferentes. Eles podem, na sua pesquisa, descobrir fontes diferentes que terão soluções diferentes para um problema e eles vão comparar. E aí, os alunos podem perceber nesse trabalho em grupo, eles vão notar que eles pesquisam de uma maneira, os colegas de outra, eles se colocam de uma maneira, eles escrevem de uma maneira do outro, e eles podem começar a entender como é que eles aprendem, né? E aqui na metacognição, eu estou falando de metalinguagem, estou falando de metaleitura, eu estou falando de processos metacognitivos que equipem, que ajudem esses alunos a aprender. Deixa eu ver como eu estou aqui. Nossa, o tempo voa mesmo, né? Então, a construção de conhecimento é parte da cognição, né? Cognição é conhecimento. Quando nós trabalhamos com essa construção de conhecimento, nós estamos trabalhando habilidades superiores de pensamento, ou higher order thinking. Desenvolvemos o pensamento crítico, por quê? Porque nós vamos olhar diferentes fontes, e isso é muito importante. E se nós formos olhar, por exemplo, para as duas línguas, eu leio sobre o mesmo tema em uma língua, eu leio em outra língua, eu faço comparações, e isso também vai desenvolver o pensamento crítico. Eu trabalho com resolução de problemas, eu tenho que trabalhar a reflexão e a metacognição, eu já falei para vocês antes, né? Aqui é um quadro que é bastante usado em CLIL, mas não somente, que tem a ver com o HOTS and LOTS, que muitos de vocês devem ter visto, né? Uma teoria de Cummings. Quando a gente tem baixa demanda cognitiva e baixa demanda linguística, isso não é muito desafiador para o aluno, não. Então, por que isso é importante na educação bilíngue? Porque muitas vezes os próprios professores não acreditam que o aluno consiga, né? Fica assim, mas será que ele vai conseguir? Mas é tão difícil. Não, eu vou traduzir. Não, eu vou fazer mais simples. Não, as pesquisas mostram que quando você tem conteúdos, conceitos que são cognitivamente desafiadores, você envolve mais os alunos. E aí você acaba desenvolvendo também níveis linguísticos mais elevados, porque aquele conteúdo demanda isso, né? Então, veja, trouxe aqui para vocês esses 3 princípios de Newman. Os alunos ficam mais engajados quando o trabalho de sala de aula é cognitivamente desafiador. Então, vejam, a educação bilíngue está desafiando esses alunos, porque eles têm que fazer muitas conexões entre as duas línguas enquanto estão aprendendo uma determinada disciplina. Todos os alunos alcançam resultados em níveis mais altos quando o currículo apresenta propostas intelectualmente desafiadoras. Então, a gente tem que acreditar, sim, que os alunos podem ser desafiados. E os gaps na equidade diminuem como resultado desse tipo de currículo. Por quê? Porque quando você acredita que os alunos são capazes e eles vão fazer e você os desafia dentro daqueles interesses que eles têm também, você diminui esses gaps, eles se sentem mais capazes, não é? Então, vamos lá, eu trouxe também, porque a gente pode explorar isso melhor no próximo encontro, eu trouxe o Bloom's Taxonomy, porque tem tudo a ver com o Higher Order Thinking, com o Lower Order Thinking. Então, muito do que eu estou olhando por um ponto de vista
de exames, de testes, de muitas avaliações que eu vejo muitas vezes que ficam muito aqui no identifique, cite, faça o que quer dizer isto, a compreensão, ou então você aplica. Agora, quando você tem que analisar, avaliar, porque para avaliar você tem que comparar, conectar diferentes ideias e criar. Há algumas críticas, e eu entendo por que, né, a taxonomia, porque não é necessariamente piramidal. Você pode ter o create em outros momentos aqui, né? Poderíamos fazer de uma forma mais circular, mas eu apresento até na pirâmide porque eu ainda vejo que muito do que se faz em avaliação fica muito dentro de recall, remember, sabe? Recall facts, memorize, repeat, define ou de understand, describe, classify, e nós temos que ir muito além disso, né? Aqui são os mesmos conceitos, a mesma ideia, né? Porque a taxonomia original ia até a evaluation e ela foi revista e chega à criação. Mas vejam, higher order thinking está aqui, lower order thinking skills está aqui. Então, nos nossos currículos bilíngues, não podemos nos esquecer também desta progressão. E quando falarmos em avaliação, vamos voltar um pouquinho aí. Eu quero apresentar para vocês também, só tocar, apresentar, tenho certeza que vocês conhecem o trabalho de Wiggins e Matthaig com Understanding by Design e o Backward Design. Recentemente eu assisti a um webinar do Jay Matthaig e ele falando da importância de você sempre olhar para o que é que vale a pena aprender, né? Então, os alunos adquirem conhecimento, adquirem habilidades, mas exatamente para quê? Para construir que significados? Quais são essas grandes ideias que eles constroem? E que oportunidades eles têm para transferir essa aprendizagem para novas situações, para que isso se torne significativo. E daí volta, né? Porque quando você tenta transferir, você pode perceber que alguns conhecimentos faltaram, e aí você volta neles, e aí você cria uma outra ideia. Então, o que são essas big ideas, né? Não é simplesmente dizer, tá, em tal ano aconteceu tal coisa. Bom, e o que aquilo causou naquela cidade, naquele país, o que mudou, como é que as pessoas hoje estão por conta daquilo que aconteceu, né? E isso, então, tentando juntar o pensamento que eu trouxe anterior de Matthaig, de Understanding by Design, então, o que é que eu quero que meus alunos entendam, que não é só ter o conhecimento, porque para Wiggins e Matthaig o understanding está muito acima de só ter um conhecimento, mas que isso vai estar na educação bilíngue ligada a todo esse desenvolvimento linguístico. Olha, enquanto eles estão construindo aquele conhecimento, eu vou trabalhar a compreensão oral, né? A linguagem oral que se desdobra em compreensão oral e produção oral, mas é produção oral para falar também daquela big idea, que é para falar do que aconteceu quando explodiu Brumadinho, né? O que é que está acontecendo lá agora, por exemplo, né? Então, eu vou fazer uma apresentação do meu projeto, então aí eu vou ler, eu vou ler sobre o tema, eu vou apresentar, eu vou escrever sobre o tema, eu vou usar de multiletramentos, e dentro desses multiletramentos eu preciso de um letramento acadêmico. E o que é que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo, e aí depois Noeli me diz se eu estou
avançando demais, e aí eu já vou parar e a gente continua no próximo encontro. Eu trouxe 2 exemplos aqui de linguagem acadêmica, um para ciências e no próximo slide para estudos sociais, né? Então, quando eu estou ensinando ciências em inglês, por exemplo, quais são as implicações aqui para o ensino, né? Então, eu vou ter que discutir a linguagem da pesquisa científica, eu vou explicar como é que se produz um relatório de laboratório, um lab report. Por isso é que eu digo, e não sou eu, são os pesquisadores, mas eu disse para vocês hoje, que aí o ensino da língua não é só de professor de língua, é do professor especialista também, que vai colaborar com o professor de língua aqui nesta pesquisa científica, neste relatório. O professor de língua vai saber que ele vai ter que usar, vamos lá, olha, que terminologia muito da área de língua mesmo e de letras, né? Sintagmas nominais complexos, né? Que é, por exemplo, a kidney transplant patient donor, é ordem inversa. Como que se formulam perguntas de pesquisa, né? Então, eu falei em IB Program, no Diploma Program, eles têm que escrever um extended essay, né? Que são 10.000 palavras, eles têm que produzir um extended essay, eles têm que saber fazer uma pergunta de pesquisa. Então, isso começa lá atrás. Eles vão aprender a usar substantivação. Eu posso lançar mão, já que eu estou em educação bilíngue, de conhecer as interseções aí, ou as similaridades, né, dos radicais gregos e latinos em termos científicos, e no português e no inglês. Toda vez que eu tenho, né, um distribution, esse shan, o que acontece em português? Como é que os alunos vão percebendo também essas conexões linguísticas? E um exemplo aqui de estudos sociais. Então, por exemplo, não vou ler todos para vocês, mas discutir biografias de líderes de movimentos de direitos civis com base na sua relevância. Discutir linguagem associada com os campos que constituem, com o discurso que constitui os campos das ciências sociais. Então, quando eu falo em ciência política, em geografia, em história, aprender a usar cognatos, entender a importância do uso da voz passiva, né? Por que em alguns textos ela vai aparecer mais do que em outro? Por que entender conceitos abstratos é importante? E assim vai. Eu vou parar por aqui. Eu vou, na verdade, só quero brevemente dizer isso, eu retomo no próximo encontro, mas como eu mencionei o Understanding by Design, acho que é importante fechar aqui. Um dos capítulos do livro do Understanding by Design, se não me engano, é o capítulo 4, The Six Facets of Understanding. O que quer dizer realmente entender? Quer dizer, o aluno que realmente compreende, o que é que ele sabe fazer? Ele sabe explicar, ele sabe interpretar, ele sabe aplicar, né? Pôr em prática. Ele vê em perspectiva, bom, isso acontece hoje, o que vai acontecer lá na frente? Ele demonstra empatia pelo outro e ele revela autoconhecimento. E isso nós vamos retomar no próximo encontro, quando nós falarmos de avaliação. Desculpe que eu acabei me animando toda e me estendi, Lueli. Absolutamente. Ter passado aí um pouco do tempo. Absolutamente, Maria Tereza. Eu acho que todo mundo gostou muito. E nós temos aqui 2 perguntas, eu acho que bastante relevantes. Uma é minha, mas eu vou deixar a minha para depois. É super relevante, né? Porque é sua. A primeira pergunta é da Cláudia Crispi, que eu acho também muito interessante a pergunta que ela coloca. Ela pergunta se há uma idade limite para se iniciar a educação bilíngue, a implantação de um projeto bilíngue. E ela dá um exemplo, por exemplo, um aluno de 15 anos, que até essa idade só estudou inglês na escola regular,
né, e que só teve esse tipo de instrução. Esse aluno, ele pode ser inserido em um programa bilíngue? Ótima pergunta, gostei muito dessa pergunta, porque Não as é? Eu também. escolas, sim, excelente, as escolas, elas recebem alunos em qualquer momento, né? Em qualquer ano letivo você pode receber alunos novos, você tem alunos que mudaram de cidade, enfim, por diferentes razões você recebe alunos novos. E há um grande interesse, um interesse crescente sobre a educação bilíngue. O que é importante ver? Veja, algumas escolas têm projetos bilíngues só no ensino médio e funcionam. Claro que os alunos tiveram boa preparação linguística antes, então eles têm formação nessa língua adicional e aí eles passam a ter algumas disciplinas curriculares nessa outra língua também. É possível? É. Mas talvez ela esteja perguntando de um aluno que chega numa escola onde já há outros trabalhando na educação bilíngue e ele não teve essa experiência. O que é importante dizer? As escolas têm que ter um support program para alunos novos, e várias escolas que eu conheço têm. E esse English Support Program, né, que em muitas escolas internacionais é o que eles chamavam, não sei se chamam ainda de ESL Class, né, que é um suporte adicional, pode ser feito depois do horário ou até como um pull-out durante o período de aula mesmo. Então, enquanto os alunos estão trabalhando alguma disciplina em inglês, e esse aluno que ainda não tem como acompanhar tudo aquilo, ele pode ir para uma sala de suporte e trabalhar de forma individual ou num grupo menor com uma professora, um professor que está lá só para isso. Então, várias escolas têm o English Support Program para justamente ajudar esse aluno que é novo na educação bilíngue a alcançar, vamos dizer, os standards daquela série, daquele ano. Mas é possível. Agora, é um investimento da instituição também, né? Que tem que ter isso, não de maneira informal, mas de uma maneira estruturada. Como é que você... Institucional, né? É institucional. Eu Institucional. acho que talvez também a outra opção seria, assim, se a escola resolve oferecer um programa bilíngue, por exemplo, uma escola que nunca teve nenhuma tradição de ensino bilíngue resolve oferecer um programa bilíngue no ensino médio, por exemplo. Isso é possível? Isso é uma opção viável? Né? Talvez seja essa também a dúvida da Sim, Cláudia. é uma opção viável, mas a escola tem que ter aí também um suporte, uma estrutura para apoio para esses alunos, porque você pode, inclusive, fazer algum tipo de diagnóstico linguístico para você ver o quanto os seus alunos podem acompanhar aquele tipo de programa, né? Porque se você tem um bom curso de língua, incluindo literatura, diferentes gêneros trabalhados, alunos que leem, existem escolas não bilíngues, por exemplo, que têm muito bons programas de inglês, e os alunos leem originais de literatura, né, do sexto até o nono ano, e que estariam bem preparados para poder passar. Agora, tem que ter uma transição aí, porque você ler numa outra língua com o mesmo nível de profundidade que você leria na sua um determinado tópico específico vai requerer um pouco mais de tempo. Então, acho que aí é uma questão também de como se trabalham esses tempos, de como você teria esse apoio de uma parte
em inglês e uma parte em português, entende? Para que os conceitos também sejam garantidos e que você vá... não é uma coisa que dá para fazer numa escola, acho, agora é opinião, tá? Que seja só um período, que não tenha um período estendido, pelo menos em alguns dias, para você ter esse a mais, né? Porque você pode ter, por exemplo, um professor de ciências trabalhando junto com o professor de língua, então pode haver momentos, no ensino médio nem seria ciências, né, mas biologia ou química, em que ele faz em inglês ou ele faz parte em português e o professor de língua trabalha junto com ele e também após um horário de grade curricular. Então, é possível? É, mas você tem que ter Se alguns... aprofunda ou desenvolve um projeto em cima do mesmo conteúdo que foi trabalhado já na língua-mãe, né? Exato. A minha pergunta tem muito a ver com legislação, né? O que eu coloquei aqui é que a legislação, quando toca em escola bilíngue, ela, às vezes, ela é omissa e, às vezes, ela é muito restritiva, né? Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, ela é muito restritiva, né? Você mencionou o IB, né? Que é uma certificação internacional que dá a opção à escola de seguir um outro currículo que não o determinado pela legislação brasileira, né? Então, essa é uma opção para você caminhar em direção a uma educação bilíngue, né? Então, é essa a minha pergunta, né? Porque, de acordo com a legislação brasileira, há muitas restrições à escola bilíngue. Então, buscar uma certificação internacional é a opção para se oferecer educação bilíngue no Brasil? Olha, é uma das opções. Eu conheço algumas escolas que trabalham com o IB Program e trabalham bem. É trabalhoso? Muito. Por quê? Porque você tem que assegurar, nós somos uma escola brasileira, né? Então nós temos que assegurar aos alunos o currículo brasileiro também. Então, esse programa IB não pode ignorar a BNCC, por exemplo. Então, você tem que garantir, por isso é que é sempre período integral, você tem que garantir a língua portuguesa com todos os componentes curriculares, você tem que garantir que o aluno possa ter o currículo brasileiro também. Então, ele não é exclusivamente IB, ponto. Né? Então, aí você precisa Mas você de não uma integração sofre as maior ainda. restrições, né? E você precisa de uma integração maior ainda, porque... E também o que acontece? O IB também ele também permite que você tenha o que eles chamam de alguns standalone. Então, algumas disciplinas curriculares podem ficar ao lado, à margem do programa transdisciplinar. Então, você tem possibilidades de trabalhar com o IB, com algumas disciplinas, e deixar algumas outras que podem tocar em alguns momentos esse projeto IB transdisciplinar, mas que tenha momentos em que eles são standalone. E eu conheço escolas em São Paulo e que são frequentemente visitadas pela Secretaria da Educação e que têm a certificação IB e que são escolas brasileiras que seguem BNCC também. É puxado, porque integrar todos esses currículos demanda muito trabalho colaborativo e muita formação, mas uma das escolas, por exemplo, tem 2 horas semanais de formação de professores. E tem, no horário de cada professor de ensino fundamental, anos iniciais, tem pelo menos, isso varia dependendo da série, de 8 a 12 períodos só para planejamento.
que fazem parte da carga horária dos professores. Né? Porque para você tem que ter esse planejamento colaborativo, senão aí a coisa não acontece. Né? Então, é complexo. É um desafio, né? É um desafio muito grande, muito grande. Então, eu acho que hoje, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta, se chegou mais alguma coisa. Eu acho que é isso que as pessoas estão falando, que é muito a refletir, sobretudo nesse momento de educação remota, né, que a gente está tendo ainda mais desafios, mais adaptações que a gente tem que fazer, que a gente tem que se reinventar para engajar os alunos nesse momento, né? Mas eu agradeço mais uma aula maravilhosa e que a gente vai e convidá-los todos a estarem aqui na próxima semana, na próxima terça-feira, para, de novo, às 19 horas, para a gente concluir essa série de três momentos, de 3 encontros, falando sobre as escolhas que fazemos na educação bilíngue, né? E o que nos leva a fazer essas escolhas. Então, mais uma vez, eu agradeço, professora Maria Tereza, né? E convido vocês todos a estarem aqui na semana que vem. Maria Tereza, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria dizer uma coisa que tem a ver com o que você disse antes, né? Quando você falou, olha, aqui no Distrito Federal, né, é assim, assim. Quando nós fazemos as nossas escolhas, nós nunca podemos nos esquecer de onde nós estamos, quais são as condições, o contexto, os profissionais que nós temos para trabalhar. E eu sempre acho que começar pequeno é bom, muito bom, para você ir building, sabe? Fazer construtivo mesmo, porque são muitas as variáveis, né? É muito complexo, é fascinante, mas é complexo e você tem que conhecer muito bem o seu lugar, o seu público, o que você pretende, né, com essa educação bilíngue, porque é algo que demanda muita energia, muito investimento. Um prazer enorme estar aqui de novo. E a semana que vem a gente conclui, eu vou falar um pouquinho também sobre avaliação aí, avaliar em 2 línguas, já pensou? Estou ansiosa por essa, ao mesmo tempo ansiosa e triste, porque vai ser o nosso último encontro. Mas estaremos aqui todos juntos, mais uma vez, com a professora Maria Tereza Aranda. Agradeço a presença de todos e convido vocês a estar aqui semana que vem, mesma bate-hora, mesmo canal, com mais uma edição do Future Ed. Foi um prazer tê-lo conosco. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite a todos. Semana Obrigada. Até a semana que vem. Tchau, tchau.